Olá, então vamos lá para a correção da questão 28 do concurso da Prefeitura de São João do Polesine, que ocorreu no ano de 2023 pela banca Fundatec. Pessoal, essa questão é uma questão que pede de nós o conhecimento de regras de sinais, tá? Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho as regras de sinais, nós temos assim, ó. Na soma e na adição, sinais diferentes eu permaneço com o sinal do maior e subtraio o menor do maior. Já sinais iguais, eu simplesmente somo e mantenho o sinal. Na multiplicação e na divisão, sinais diferentes fica negativo e sinais iguais fica positivo, ok? Então vamos lá corrigir as nossas questões, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos ver. A soma de um número positivo, então, ó, também pensar nas regras da soma, não é? De um número positivo com um número negativo, será sempre um número negativo? Não, né, pessoal? Só vai ser negativo se o número maior for o negativo. Vamos ver, então, um contra-exemplo disto. Vamos ver. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, um contra-exemplo é algo que vai provar que isso daqui é mentira. Se eu tiver menos 5 com mais 9, e eu for somar esses dois números, eu vou ficar com o sinal do maior, que é o 9, então é positivo. E agora eu subtraio o 5 do 9, que vai restar 4. Então, o nosso resultado é um resultado positivo. Assim, então, a gente tem essa questão aqui como falsa. Ok? Vamos, então, para a nossa próxima alternativa. Então, a proposição diz o seguinte. A raiz quadrada de um número positivo será sempre um número par? Oxi, nada a ver uma coisa com a outra, não é? Raiz quadrada de um número positivo será sempre par? Será mesmo? Vamos ver então se tem alguma coisa que pode nos ajudar, um contra-exemplo disso, né? Aqui já de cara, pessoal, olha só. Eu tenho a raiz quadrada de 9. Quanto que é isso? 9 é positivo, não é? E a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 resulta em 9. Então, se eu extrair a raiz de 9, eu volto para o 3. E é um número ímpar, 3 é ímpar. Então, essa daqui também vai ser falsa, não é? Falsa. Olha só, vamos ver quantas alternativas a gente já conseguiu eliminar só com esses dois conhecimentos. As duas primeiras tem que ser falsa. Então, essa daqui já não dá mais. Essa aqui também não dá. E essa aqui também não dá. Vejam, agora só resta a alternativa A e a alternativa E. Que, olha, a gente já vai conseguir decidir ó, na próxima proposição, porque aqui tem F e aqui tem V. Ok? E no final elas são iguaizinhas. Então, lá no dia do meu concurso, claro, aqui a gente vai corrigir porque a gente está corrigindo, né? Mas no dia do meu concurso eu vou parar nessa terceira alternativa, porque aqui no final não vai fazer diferença, elas são iguais, tá? Então, vamos lá, então, como fazer essa correção. Todo número, todo número, todo número elevado a um expoente ímpar, será negativo? Será mesmo? Opa! Será que será um expoente negativo? Vamos arrumar aqui que ficou ruim. Então, todo número elevado a um expoente ímpar será um número negativo. Claro que não, né, pessoal? Somente será negativo se o número for negativo. Vamos ver um exemplo que isso não acontece? Vamos lá. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o número 2 elevado ao expoente ímpar, 3. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que resulta 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, que é um número positivo. Agora, o que ele quer confundir vocês? Ó? Que quando o número é elevado a um expoente ímpar, ele permanece com o próprio sinal. Ou seja, se for positivo, como era este caso aqui, vai continuar positivo. Agora, se for negativo, ele vai continuar negativo. Vejam só. Eu tenho 2, menos 2, aliás, né? Vezes menos 2, vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 são sinais iguais, então vai ficar 4 positivo, vezes menos 2. Ok? Só que agora, vejam só, a gente tem
4 positivo, né, que saiu desse menos 2 vezes menos 2, desse daqui, né, sinais iguais com positivo, vezes menos 2, só que são sinais diferentes. Isso sempre vai acontecer quando o expoente for ímpar, tá? Então, sempre que o expoente for ímpar, o número vai permanecer com seu sinal. Se aqui é negativo, fica negativo. Então, olha só, mais 4 com menos 2 fica negativo, porque na multiplicação são sinais diferentes. Agora, 4 vezes 2, 8. Então, o sinal ficou negativo. Esse aqui, tudo bem. Mas não é essa a regra, sempre que o expoente é ímpar fica negativo. Não, somente se o número for negativo. Então, novamente, essa proposição aqui, ela é falsa. E matamos a nossa questão, já sabemos que é a alternativa A. Mas vamos verificar, então, se as outras duas alternativas, só para a gente ter certeza disso. Aproveitar que nós estamos corrigindo. Vamos lá. A adição de dois números negativos resultará sempre no número negativo. Verdade, porque quando eu adiciono números de sinais iguais, eu mantenho o sinal, não é? Mantenho o sinal. Vejam, pessoal, por exemplo, se eu estou devendo 5 e estou devendo 7, eu vou continuar devendo, né? Eu vou somar minha dívida, mas eu vou continuar devendo menos 12. Então, não tem como. Se eu estou devendo e estou devendo, eu vou continuar devendo. Então, eu vou continuar negativo, ok? Então, mesmo que seja uma regra de sinal, é meio intuitivo, né? Então, de fato, essa aqui é verdadeira, sem problemas nenhum. Agora, vamos para a próxima aqui. O produto, ou seja, o produto é o resultado da multiplicação, tá? O produto de um número positivo por um número negativo será sempre um número negativo. Verdade. O que acontece? Quando eu multiplico um número negativo por um positivo, por exemplo, se eu tenho menos 2 vezes 3, eu não coloquei o sinal aqui, porque como é positivo eu não preciso escrever, mas eu sei que é. Eu tenho sinais diferentes. Então, eu tenho negativo por um positivo. Na multiplicação, sinais diferentes será sempre negativo. Agora, eu faço 2 vezes 3, 6, tá? Então, isso sempre vai acontecer. Esta é verdadeira. Tá? Sinais diferentes, aqui, ó, na nossa regrinha, na multiplicação e na divisão, sinais diferentes fica sempre negativo. E sinais iguais, sempre positivo. Logo, também está verdadeira. E assim, então, a gente completou nossa correção de mais uma questão deste concurso. Valeu!